para pessoas que precisam deste conhecimento, tá bem? Então, no telão, tema desta noite, voltando a ter saúde. Voltando a ter saúde, parte 1. Nós vamos dar hoje o primeiro passo para a cura. Se você precisa disso, comece a confessar, diga: eu darei hoje o primeiro passo para a minha cura. Diz o Senhor Jesus no livro de Mateus, o maior sermão de Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como Deus vai revelar esta palavra e trazer cura, saúde à igreja? Só Deus fará isso nesta noite. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus de graça sobre graça, porque a tua graça, Senhor, já nos salvou, já nos libertou do inferno, do império das trevas, já nos libertou das garras do diabo. A tua graça já nos concedeu vida eterna, e a tua graça sobre graça nos faz conhecer, Jesus, os nossos direitos como salvos, como herdeiros, como aqueles que foram alcançados pela tua graça, Jesus, redentora, salvadora. Os nossos direitos são tantos, Jesus, e o teu povo nem sequer conhece. Mas esta igreja, Jesus, foi levantada por ti para ensinar ao teu povo, para mostrar quais são os direitos deste povo em Cristo Jesus. E faz parte, Senhor, destes nossos direitos, por graça, vivermos com saúde perfeita nesta terra, Jesus. Este é o teu plano, está tudo na tua Bíblia, na tua palavra, que o Senhor nos revela uma vez mais. A partir de hoje haverá algo tremendo, Senhor, haverá algo sobrenatural que vai acompanhar as pregações a partir de hoje, Senhor. Nós voltaremos todos a ter cura, saúde perfeita, para a glória do Senhor. Nós já recebemos hoje, que daremos todos o primeiro passo para a cura divina. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho preparado por Deus, que está aqui hoje para se alimentar com maná fresco, comida que vem do trono da graça do Pai, comida que vem alimentar, mas comida que vem sarar, comida que vem conscientizar, comida que vem transformar, porque esta comida só o Pai pode nos dar, e Ele já, por sua graça, nos concedeu um banquete para esta noite. Estamos começando hoje uma nova série de mensagens, e nós começaremos também a entender como voltar a ter saúde. Nós vamos estudar nas próximas mensagens as 18 áreas mais comuns de enfermidades. E algumas dessas áreas certamente se aplicarão à sua vida e à minha vida. É importante que a igreja entenda que nós não vamos apenas fazer cultos dizendo: vem à frente, nós vamos orar por você, vamos orar por cura. Isso vai acontecer, logicamente isto vai acontecer. Mas você precisa entender algumas coisas para que você volte a ter saúde. Precisamos começar pensando: nós somos um corpo
que tem uma alma e um espírito. E o nosso corpo, alma e espírito tem que viver em equilíbrio. Porque quando há um desequilíbrio no nosso corpo, quando há um desequilíbrio no nosso metabolismo, no nosso sistema nervoso, nas nossas emoções, aí, neste desequilíbrio, aparecem as enfermidades, aparecem as doenças. E nós, evangélicos, de um modo geral, nós não temos por hábito cuidar muito desta área da saúde. Nós, evangélicos, não temos por hábito cuidar do corpo, das questões da alimentação, das questões do descanso. Por isso, tanto desequilíbrio do corpo e da alma. E por isso, tantas pessoas doentes. Diz uma estatística recente do governo que existem hoje registradas 60 mil drogarias no Brasil. Já existem mais drogarias para vender remédios no Brasil do que padarias registradas. As drogarias superaram as padarias. Padaria, uma coisa que nós víamos, né, por todas as ruas, bairros, muitas vezes em esquinas, numa sequência, fácil de encontrar. Hoje nós encontramos muito mais farmácias e drogarias. O Brasil, neste momento, é um país doente. E nós precisamos de ir à raiz da enfermidade. Você tem que saber porque muitas vezes a pessoa está doente. Por que a pessoa fica doente? Porque nós, cristãos, conhecemos a Jesus Cristo, somos salvos. Por que nós ficamos doentes? Não é apenas um culto que vai chamá-lo aqui à frente para orar e nós vamos simplificar as coisas. Não. Você tem que saber qual é a raiz da doença, qual é a raiz da enfermidade, qual é o motivo. Você tem que saber por que você adoece. Nós temos que entender a respeito das áreas que normalmente são enfermas. Hoje eu vou passar rapidamente, mas nós vamos, no decorrer desta série de mensagens, estudá-las mais a miúde. Por exemplo, áreas que normalmente são enfermas. Número 1, falta de paz gera doença. Quem não tem paz fica doente, se ainda não está doente. Nós vamos tratar disso. Número 2, pensamentos negativos. Quando você começa a matutar com pensamentos negativos, depreciativos, isso acaba gerando enfermidades. 3, sobrecarga de trabalho. Quantas vezes se ouve falar em estresse, a pessoa está sobrecarregada, e um dia arrebenta ali o coração, e as pessoas olham e dizem, não, mas não parecia que essa pessoa não estava bem. Parecia que ela estava tão bem, não é? Parecia que ela tinha tanta saúde, que tinha uma saúde de ferro. Sobrecarga de trabalho, nós vamos tratar sobre isso também. 4, dependências químicas geram enfermidade. Não é só o problema de cheirar ou de injetar, mas quantas vezes a pessoa toma remédios e mais remédios, calmantes, antidepressivos, estimulantes. Os efeitos colaterais dos remédios são terríveis, são bombásticos a longo prazo. Nós vamos falar sobre isso. 5, expectativa sem esperança faz adoecer. Tem gente esperando uma coisa há anos acontecer e ela não acontece. Isso adoece. A pessoa está naquela esperança, e chega uma hora, não acontece e ela fica doente. Número 6, nós vamos falar sobre os problemas de dieta, de comida. Quantas vezes a pessoa sabe que não pode beber 1,5 litro de Coca-Cola, mas a pessoa bebe. Sabe que quando come o churrasquinho tem que tirar aquela ponta de gordura, mas a pessoa vai e come com a ponta de gordura. Ela sabe que isso é um problema grave, que gera doenças graves,
mas ela faz. 7. Preocupações e ansiedades. Quantas pessoas têm um AVC porque elas não sabem descansar em Deus, não sabem de fato entregar a sua vida nas mãos de Deus, andam sempre ansiosas, sempre preocupadas, ficam doentes. 8. Crises e atritos dentro das famílias. Quantas vezes um menino cresce com distúrbios comportamentais porque vê o pai e a mãe aos tapas, aos gritos um com o outro? Isso gera doença. 9. Memórias feridas. Quantas outras pessoas não estão doentes por causa das coisas do passado, das suas lembranças? Vivem remoendo, vivem com aquilo, e se lembram, e se recordam, e ficam doentes. 10. Nós vamos falar também dos remorsos. Remorso deixa a pessoa mal, porque ela vai, se culpando, ela vai remoendo uma culpa, e ela fica doente. 11. Vamos também estudar sobre os problemas financeiros. Um homem que tem problemas financeiros, normalmente tem problemas de libido, tem problemas sexuais, conjugais. Às vezes, por causa de um problema financeiro, até infarta, morre, por causa de dinheiro, por causa de uma crise financeira. 12. Relações quebradas. Quantas pessoas se casam, amados? Elas se casam para viver eternamente. Mas às vezes o diabo se mete e as pessoas quebram relações. Isso deixa pessoas atrofiadas, pessoas mal, pessoas desestimuladas, pessoas doentes por causa da quebra de relacionamentos. 13. Problemas dentro do casamento. Às vezes as pessoas têm um problema conjugal, têm um problema dentro do seu casamento que se arrasta por meses, por anos a fio. Há lares, com certeza que nos últimos 10, 12 anos não viram um sorriso. Está todo mundo sério, carrancudo, é só guerra, é só pancada, é só problema. 14. Erros do passado. Às vezes uma pessoa cometeu um delito lá atrás, errou lá atrás, mas isso foi uma plantação e vai tendo colheitas no presente, vai gerando doença no presente por causa dessas colheitas. 15. Gera doença o perfeccionismo. Tem que fazer tudo certo, tem que fazer tudo correto, tem que fazer tudo sem erro, tudo na hora ou tudo antes da hora, não pode deixar ninguém falar, não pode deixar ninguém criticar. Isto gera doença. 16. Ressentimentos. Quantas pessoas têm ressentimentos contra alguém? Guardam aquela mágoa, não resolve aquela situação, isto adoece, até mata. 17. Necessidade de controlar tudo. Há pessoas que querem controlar o marido, querem controlar a mulher, querem controlar o filho, os filhos, querem controlar as noras, os genros, o empregado, o patrão. Isso gera doença. 18. Maus hábitos. Há pessoas que têm maus hábitos emocionais, tem pessoas que têm maus hábitos intelectuais, maus hábitos pessoais, maus hábitos sentimentais, maus hábitos sexuais. Isto tudo são áreas que geram enfermidades na vida das pessoas. Eu creio que pode estar alguém aqui entre nós, neste grande santuário, ou nos assistindo pela internet, que possa dizer agora: eu sofro dessas 18 áreas aí, eu estou doente. Ou alguém pode dizer: eu tenho uma dessas áreas como motivo de uma enfermidade, de uma doença na minha vida. Então, todos nós, começando pelos bispos da igreja, nós vamos precisar seguir esta série de mensagens, porque todos nós temos áreas enfermas na nossa vida. Todos nós nos enquadramos em algumas destas áreas que geram enfermidade.
Se não estamos enfermos, nós estamos sendo alertados pelo Senhor de que poderemos ficar enfermos por causa destas áreas. Mas eu tenho boas novas para a igreja. A solução, ou o primeiro passo para a cura em qualquer destas áreas, é sempre o mesmo. Todos os princípios que nós vamos seguir vão trazer a saúde de volta, porque estes princípios estão na Bíblia Sagrada. Então, viver de forma saudável é o projeto que Deus tem para a nossa vida, e agora passa a ser o projeto que Deus tem para esta igreja. O primeiro passo para a saúde é o que nós vamos dar nesta noite. Eu já estou dando este passo por causa do que eu já conheci desta palavra. Ao fim da mensagem, você tem que dar este passo em nome de Jesus. Vamos voltar a Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro passo para a cura começa por uma humildade de espírito. Vamos entender então o que é o humilde de espírito. O humilde de espírito é uma pessoa que depende 100% de Deus. Isso é o humilde de espírito. Ou seja, se você está aqui esta noite e diz assim: eu vou voltar a ter saúde. Eu vou ter saúde outra vez, porque eu vou seguir aquilo que a Bíblia diz. Você é o humilde de espírito. Você é o bem-aventurado, macarió, feliz. Quer dizer, bispa, que se eu não sigo o que a Bíblia diz, acontece o contrário? Exatamente. Não seguir o que a Bíblia diz gera doença, gera enfermidade. Então, amados, eu gostaria de fazer uma afirmação aqui, parece óbvia, mas eu preciso chamar para este aspecto. Eu e você não somos Deus. Eu e você não somos Deus. E por vezes, nós não temos forças para controlar a tendência de fazer o que nós sabemos que não é saudável. Ninguém tem forças para controlar o que sabe que não é saudável, mas faz. Isso é compulsão. Eu sei que aquilo não é bom para mim, eu sei que aquilo não é saudável, mas eu faço, eu acabo fazendo. Isso é compulsão. Há coisas que nós sabemos que devemos fazer, que nos dão saúde, e essas nós não fazemos. E há coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer, há coisas que nós sabemos que não são saudáveis, e nós fazemos. É isso que gera desequilíbrio. E o desequilíbrio vai acarretar numa enfermidade, numa doença. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu sei que fumar dá câncer. Eu sei que fumar dá efizema pulmonar. E qual é a tendência do ser humano, amados? É fumar. Quantas pessoas nós conhecemos que são inteligentes, são intelectuais, são pessoas esclarecidas, são pessoas que assistem TV, são pessoas que leem revistas, leem jornais, que já viram um caso de alguém, que já conhecem alguém, ou um caso perto ou longe, que morreu de câncer por causa do cigarro. A pessoa sabe disso, mas qual é a tendência? É a despeito de saber, ainda assim, fumar, continuar fumando. Mesmo sabendo que o fumo mata, mesmo sabendo que o fumo gera arteriosclerose, mesmo sabendo que o fumo entope as artérias. Quem humanamente tem forças para controlar esta tendência? Humanamente, ninguém. A pessoa sabe, por exemplo, que comer gordura adoece. Todo mundo sabe disso. Mas come. A pessoa sabe que não dormir, não descansar é um dos motivos de estresse. E quantas vezes as pessoas passam noites em claro? Noites seguidas, trabalhando, estudando, ou embaladas, ou em, sei lá, em outras coisas. E sabe o que as pessoas dizem?
Quando Deus quiser que eu não fume mais, quando Deus quiser que eu não coma mais isto, quando Deus quiser que eu durma mais, Ele vai fazer a obra. Ele não vai fazer a obra. Nós precisamos hoje desta lição, desta verdade. Somos nós que temos que controlar esta tendência de fazermos aquilo que nós sabemos que não é saudável, que nos faz mal. Quantas noites sem dormir? Quantas pessoas bebem? Quantas pessoas comem o dia todo só guloseimas? Só bobagem, só besteiras. Quantas vezes se assumem compromissos que depois não podem ser mantidos? Depois a pessoa tem que negar, a pessoa tem que dar uma desculpa, às vezes ela até mente. Essa pessoa é doente. Quantas pessoas já disseram assim: este ano eu vou começar a fazer exercício, este ano eu vou começar a caminhar. E não fizeram exercício, não começaram a caminhar. A Bíblia diz que essa nossa tendência de fazer o que não é saudável, mesmo sabendo que faz mal, é a nossa natureza pecaminosa. É a parte da carne, da lei do pecado que está na nossa carne. O apóstolo Paulo falou uma coisa tão forte que nós todos vamos nos identificar neste momento. Em Romanos 7,15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Há coisas que nós fazemos que nós sabemos que estão erradas. Há coisas que nós fazemos que nós mesmos abominamos, mas nós fazemos. Coisas que nós detestamos, às vezes nos outros, mas a gente se pega fazendo as mesmas coisas. Veja só, o apóstolo Paulo, o maior apóstolo, o apóstolo da graça de Deus, ele tinha esse drama. Ele sabia o que era certo, o que ele tinha que fazer, mas ele se pegava fazendo aquilo que ele detestava fazer. E quando isso acontece, as consequências, nós sabemos muito bem quais são sempre desastrosas. Versículo 17 e 18, ele diz assim: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então nós às vezes fazemos coisas que são destrutivas, que nós sabemos que nos fazem mal, e nós fazemos assim mesmo. Assim também há coisas que nós sabemos que são boas para nós, construtivas, saudáveis, e nós não fazemos. É bom que você entenda que você tem uma natureza que lhe leva a fazer o mal e que cabe a você controlar essa natureza que lhe leva a fazer o mal. O sábio Salomão diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito. Eu conheço gente que diz assim: olha, se eu fumar, quando eu quiser eu paro. Para nada. Balela. A pessoa não tem força. Ela tem na carne a tendência para o mal. Há caminho que ao homem parece direito. Ele acha que ele tem domínio, que ele tem controle, que aquilo não vai ter problema. Mas ao cabo, ao final desse caminho, dá em caminhos de morte. Amados, tem gente que diz: eu bebo todo dia 2 litros de Coca-Cola. Paciência, eu gosto, quero ser feliz. Espere, amado. Porque há caminho que para você parece direito, mas no final disso, não vai dar bom resultado. Há caminho de morte. Eu estou falando da Coca-Cola, mas não é questão da Coca-Cola. É que você sabe que não pode ingerir tanto açúcar assim, nessa quantidade. Estão aí as invenções dos diet. E há pessoas que eu não gosto do diet. É amargo, tem um gosto de não sei o quê. Eu gosto daquela original. Aquela original tem uma quantidade de açúcar mortal. Vai um dia lá fazer um exame de glicose. Vem o resultado, o médico diz: 590. Aí a pessoa diz: ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vou lá na igreja pedir oração.
é que lá atrás, você sabia que tinha que parar. Você sabia que aquilo fazia mal. E você não parou. Então, muito bem. A proposta, qual é, bispa? A proposta é você entender a raiz da questão, para você voltar a ter saúde. Porque eu posso chamar você aqui à frente, eu posso convocar todos os pastores para nós orarmos, nós vamos fazer isso. Eu posso orar, nós podemos orar, você vai embora e você continua errando. Não adianta vir aqui e receber oração, pedir oração. E você precisa saber que nessa questão, cristãos e não cristãos agem da mesma forma. O mundo inteiro sabe disso que eu estou falando. Nós também sabemos. Nós temos Jesus, nós somos salvos, nós vamos viver a vida eterna com Cristo. Mas isso às vezes não faz nenhuma diferença no dia a dia. Nós acabamos nos comportando como aqueles que não conhecem a Cristo, como aqueles que estão sem salvação. Volte a Romanos 7,15 e veja se isto não nos é familiar mesmo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso lhe é familiar? A mim é. Eu sou honesta para dizer, a mim é. Então, nós vamos conhecer o que causa os problemas, nós vamos conhecer o que traz de consequências, e hoje nós vamos dar o primeiro passo para a cura. Quem pela fé vai dar este passo hoje comigo? Aleluia, em nome de Jesus. Então, a causa da maioria dos problemas do ser humano é que todo mundo quer brincar de Deus. Todo mundo quer ser Deus. Vamos fazer brincadeira? Vamos brincar de ser Deus? Todo mundo acha que pode ser Deus para a sua vida. E a causa das feridas, dos problemas, das doenças, é que muita gente brinca de Deus. Bispo, explica, como é que eu brinco de Deus? Eu brinco de Deus quando eu estabeleço as minhas próprias regras. Eu brinco de Deus quando eu estabeleço o que é certo e o que é errado para mim. Quando a pessoa se coloca no centro do universo, e Deus é apenas um negócio, Deus é apenas uma figuração, Deus é apenas um paliativo para o domingo, Deus é apenas uma religião. Quando a pessoa quer controlar a sua vida, e às vezes quer controlar a vida dos outros, quando ela pensa que sabe tudo, quando ela pensa que sabe o que é melhor para ela, e diz que a Bíblia está equivocada, eu é que sei da minha vida, isto é brincar de Deus. Um senhor disse, certa vez, eu já estudei demais na minha vida, para agora ter que acreditar na Bíblia. Esse senhor estava brincando de Deus, ser Deus. Essa brincadeira de Deus, quando a pessoa segue e estabelece as suas próprias regras, é uma coisa maligna. Isso começou a acontecer quando, bispa? No Jardim do Éden. Quando Satanás, encarnado numa serpente, falou com o primeiro casal, ele não disse assim, olha, come do fruto, que se você comer do fruto, você vai ser igual a mim. Ele não disse isso. Ele disse, come do fruto, que se você comer, você vai ser igual a Deus. Então há uma tendência no ser humano de ser igual a Deus. O homem comeu por essa proposta do diabo, por essa estratégia. Porque se ele tivesse dito, se você comer desse fruto, você vai ser igual a mim, diabo. Eles iam falar, é ruim, hein? Não quero. Mas a estratégia dele foi, come, que vocês vão ser iguais a Deus. E eles comeram, e eles erraram. Então, olha como o diabo faz as coisas. Ele seduz. Ele seduz com a comida, ele seduz com a bebida, ele seduz com o sexo, ele seduz com tudo. Essa tendência, desde o Jardim do Éden, desde o homem lá atrás, querer brincar de ser Deus, isto aqui é mal. Gênesis 3:5, só para ilustrar, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem
e do mal. Então, este querer ser Deus, querer determinar o que é bom para si, isto é diabólico. Esta é a proposta de Satanás. Ezequiel 28:2 diz: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. As pessoas pensam muitas vezes que são Deus em sua vida. Há homens que pensam que são mais inteligentes do que Deus. Não, eu decidi que de agora em diante eu vou dar um tempo de alguns cultos, eu vou resolver uns negócios. Esse brinca de Deus. Essa pessoa brinca de Deus. São mais inteligentes do que Deus. É por isso que existem milhões de pessoas doentes. Quantas pessoas dizem assim, eu sei que Deus diz isso, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu vou fazer assado. Muita gente, presbítera Lilian, faz desta forma. E isto é brincar de Deus. Muitos tomam decisões na vida como se fossem mais inteligentes e mais sábios do que Deus. Isto é desobediência a Deus. As pessoas brincam de Deus quando elas negam a sua humanidade. Por exemplo, igreja, Bíblia, domingo, culto, Deus, não sou mais eu. Vocês são tudo ignorantes. Vocês coitados. Eu sei, este brinca de Deus. Essa pessoa é em potencial uma pessoa doente. Ou ainda se brinca de Deus quando as pessoas tentam controlar tudo na vida. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de conselho. Eu não preciso que orem por mim. Eu vou parar quando eu quiser parar. Eu vou parar quando Deus quiser que eu pare. Isto tudo que eu estou dando de exemplo se chama brincar de Deus. Quantas vezes Deus disse a você, amado, pare de fumar. E você diz, não, isso é coisa da bispa. Isso é coisa de igreja. Mas eu vou continuar fumando. Eu é que sei o que é bom para mim. Pare de beber, Deus já disse. Pare de tomar calmantes, Deus já disse isto aqui. Pare de brincar de Deus pensando que você não precisa de igreja, que isso é para sua mulher. Pare de brincar de ser Deus. Vou passar agora a lhe mostrar quais são as consequências de se brincar de Deus. Número 1, frustração. A pessoa está ali vivendo a vida dela, brincando de ser Deus na vida dela, as regras ela que coloca, ela é que sabe, ninguém sabe nada. Ela é que é a sabichona. Aí de repente ela vai fazer um check-up, é um exame de rotina. Ah, está lá um problema grave. Ah, mas estava tudo bem. Estava tudo bem? Não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Já estava lá uma enfermidade, uma doença desencadeada por uma brincadeira de ser Deus na vida da pessoa. É fazer aquilo que é errado, mesmo sabendo que é mal. Esse está brincando de Deus. Faz algo consciente de que aquilo é errado. Amados, nós estamos aqui com seriedade. Eu sei que o assunto é extremamente importante e de muita reflexão. Nós somos pessoas responsáveis. Mas nós estamos tratando da nossa saúde, do bem maior que Deus nos deu. Você não pode fazer o que é errado, mesmo sabendo que é mal. Você não pode. Mas bispa, eu não consigo mudar. Bispinha do meu coração, eu não consigo parar com isso. Você vai conseguir sim, nesta igreja, pela palavra, pela graça de Deus, pela autoridade de Jesus na sua vida, você vai conseguir. Qual é a segunda consequência de se brincar de Deus? Fadiga
cansaço, perda de energia. Temos aqui, presbítero Cláudio, muita gente. Muita gente estressada, muita gente cansada, muita gente sem energia. Salmo 32, 3-5 diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu escondi coisas na minha vida, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Alguém pede para a criança não bater no vidro no berçário? Algum oficial da igreja, por favor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi se sentia doente, Davi se sentia cansado, Davi se sentia desanimado, Davi se sentia sem energia, porque ele estava escondendo alguma coisa errada na sua vida. Isto é consequência de querer ser Deus. Eu posso omitir, eu posso guardar este segredo aqui de um erro dentro do meu coração. Por que nós começamos por falar do humilde de espírito? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o humilde de espírito não esconde nada. O humilde de espírito é transparente. Amados, o ser humano tenta esconder um monte de coisas. Os medos, as faltas, os erros, os pecados, as frustrações. Mas quando nós confessamos, nós nos livramos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Nós não podemos viver carregando coisas escondidas na vida. Senão nós seremos eternamente cansados, sem energia, estressados, pesados, morosos. Não podemos. Estou lhe mostrando as consequências de brincar de Deus. Número 3, fracasso. É inevitável brincar de Deus e não fracassar. O sábio diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você sabe, quem não prospera é um fracassado. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem confessa e deixa, vai alcançar a cura, vai alcançar o milagre, vai alcançar a solução do problema, a transformação, vai voltar a ter saúde. Então, se você tem um problema grave, porque tem aí no seu coração um ódio escondido, por exemplo, confesse e deixe. Porque eu posso orar 1.397 vezes por você. Mas se você mentir, ou se você mantiver no seu coração a transgressão, o ódio, a ira, o ressentimento, a raiva, o remorso, o pecado, enquanto você se calar, você é uma pessoa doente, não prosperará. Bispa, estou estarrecida com esta revelação. Eu fiquei assim. Se você está, saiba que a sua bispa também ficou. E qual é a solução para voltar a ter saúde? Número 1, admita que você precisa da ajuda de Deus. Amado, não negue mais. Quando você admite que as regras não são as suas, e sim as regras de Deus, você começa a entrar no caminho certo. Você começa a ir se preparando, né, para voltar a ter saúde, que é a proposta nestes dias. Há doenças que são fruto de mágoas, há doenças que são fruto de ira, de ódio, de falta de perdão, de remorso. Você não pode mudar o seu passado. O que aconteceu, aconteceu, não pode ser mudado. Você pode mudar o seu futuro. Isto você pode fazer. Você pode voltar a ter saúde. Então admita que você precisa da ajuda de Deus.
Pare de brincar de Deus. 2. Admita que você não tem poder para controlar outras pessoas. Você não pode ser responsável por todo mundo. Você não é responsável por todo mundo. Você não pode responder pelos outros. Cada um é responsável de per si. Há pessoas que se estressam, há pessoas que se destroem porque querem controlar o mundo inteiro. Querem controlar todos à sua volta e todos que estão longe também. Os que não estão perto, controla pelo telefone, pelo celular, pelo Face, controla pelos meios de comunicação que estão disponíveis. Admita, você não pode e não tem poder para controlar outras pessoas. Número 3, estou lhe dando aqui soluções para você voltar a ter saúde. Admita que você sozinho não tem poder para mudar maus hábitos, maus costumes e dependências. Todos nós, sem exceção, precisamos da ajuda de Jesus Cristo. Bispa, mas onde fica a força de vontade? Força de vontade é da carne. Força de vontade é humanidade. Força de vontade é insuficiente para vencer, para mudar, para transformar maus hábitos, maus costumes e dependências. Há muita gente aqui que sabe que é real o que eu falo. Que já se encheu de força de vontade, já fez voto, já fez programa, já fez planejamento, já começou, mas não acabou nada, não aconteceu nada. O mau hábito está lá, a dependência está lá, o mau costume está lá. Então, força de vontade é insuficiente. É bom, é importante. O querer nosso, lógico, se você junta o querer com o querer de Deus, você vai realizar. Mas com o querer de Deus, sozinho, nunca, amado. Nós teremos força para mudar coisas que nós nos habituamos a fazer mal. Nós temos o hábito de fazer certas coisas erradas. Sozinhos, não adianta você sonhar com isso. Que sozinho você não vai conseguir essa mudança, essa libertação, essa transformação. Se a Bíblia diz, por exemplo, que se você for um fiel dizimista, o Senhor vai lhe prosperar, o Senhor vai lhe proteger as finanças, Ele vai repreender aí das crises, dos devoradores deste século. Se você for seguir as regras de Deus, isto é fato na sua vida. Mas se você não for, não seguir as regras de Deus, não, eu é que sei como é que eu faço com as coisas dos meus dinheiros, da minha finança, do meu salário. Eu não vou fazer isso. Nem. Você vai ter crise financeira, você vai ficar nervoso, você vai ficar estressado, você vai ficar doente, você vai ter problemas de coração, você vai morrer e você ainda vai pensar quem é que vai ficar com a tua mulher e com os teus filhos. Ou com teu marido e com teus filhos. Porque é a roda da vida, amados. É a cabeça do ser humano. Nós não confiamos em nós. Só Jesus, esta noite, pode fazer o que nós não podemos fazer. Só Jesus, esta noite, pode mudar aquilo que todos nós já tentamos por inúmeras vezes tentar mudar na nossa vida. Se você tem uma vida vazia, você está doente. Se você vive com medos e fobias, você está doente. Se você precisa de calmantes ou de bebida alcoólica para viver, você está doente. Se você tem problemas no casamento que se arrastam, você está doente. Se você sente o seu coração quebrado, você está doente. Se você esconde coisas erradas no seu coração, na sua vida, pecados ocultos, você está doente. Então, significa que você precisa voltar a ter saúde. E nós todos precisamos tomar uma decisão para sempre. Viver segundo as regras de Deus. Senão, você vai ser curado hoje, vai ter bem-estar hoje, e daqui a um mês você estará doente de novo, pedindo oração novamente.
Você sabe, tem uma história no Rio de Janeiro, eu vou contar sem dar o nome, logicamente, porque isso está em muitos livros do apóstolo e muitas gravações em CDs de mensagens. Havia um jovem no Rio de Janeiro que cantava no coral da igreja, e esse jovem tinha ali a sua família na igreja, e um dia esse jovem foi fazer um exame de sangue. Na verdade, ele tinha um distúrbio comportamental, ele se relacionava com homossexuais, e ele foi fazer um exame de sangue e o diagnóstico veio ali, HIV positivo, soro positivo. E esse jovem foi ali à frente, pediu oração num dia de cura, num desses cultos de cura, e chorava muito, e enfim, a família não sabia daquele desvio, distúrbio de comportamento, mas o que aconteceu, por que deu isso? E ele ali, bom, é que eu acho que eu bebi no copo de uma pessoa, não, eu acho que foi um cigarro que me deram num lugar que estava aceso, que passou da boca de não sei o que. Ele omitiu ali, não falou realmente qual era a verdade. Enfim, oraram por ele e esse rapaz foi curado. E depois de curado, alegre, feliz, voltou ao coral, estava cantando no coral. Os meses se passaram, depois de 6 a 8 meses mais ou menos, nosso apóstolo começou a ver que ele não estava mais no coral, não estava mais nos cultos. Deu aquela sumida, Rose, aquela desaparecida. E depois de um tempo, esse moço apareceu na igreja. Verde, amarelo, com a pele em cima já da caveira, dos ossos, magro, não é? E chegou para o apóstolo e disse: eu tinha um problema, eu me relacionava no passado com homossexuais, eu parei um tempo, mas eu voltei. E eu contraí AIDS de novo. E agora? O apóstolo falou para ele: rapaz, você brincou de Deus. E você zombou de Deus. Apóstolo, quer dizer que eu vou morrer? Ele disse: é bem provável. Porque agora, você vir pedir oração numa condição de conscientização total. Deus lhe deu uma segunda chance. Eu sei que aqui tem pessoas que tiveram a segunda chance do Senhor. Tem pessoas aqui que quase foram. Quase empacotaram. Quase separaram. Quase perderam. Deus deu uma segunda chance. Quando Deus dá uma segunda chance, meu irmão, minha irmã, fique atento, preste atenção. Tem que aproveitar as chances que Deus dá. Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério: eu não vou te condenar, eu vou te dar uma segunda chance. Vai, vive e não peques mais. Você sabe, há pessoas que bebem. Nós conhecemos um caso também de um senhor, bebia. De repente, vai lá diagnosticar um problema, cirrose hepática. Vem desesperado. Vamos orar, cirrose, está grave. Todo mundo intercede, ora, é curado. Toca a vida para frente, vai, o tempo passa. Mas de repente, na calada da noite, ele acha lá uma garrafinha que ficou lá, de uma Beer Nightzinho que ficou escondido. Aí ele vai, estou bem, e toma um traguinho. Toma um traguinho e diz: não aconteceu nada, estou beleza. No dia seguinte, só mais um traguinho, estou bem, né? Deus me curou, estou novo em folha, mais um traguinho. Mais um traguinho. Depois de um tempo ele já estava bebendo 1 litrinho. O que aconteceu? Começou a passar mal, foi ao médico. O senhor está com cirrose hepática. Agora 4x na frente. Sem chance de recuperação. Aí volta lá. Apóstolo, ora por mim. Amados, isto aqui são situações
Não pense você que elas são esporádicas, elas são até corriqueiras. Nós temos que tirar a raiz. Nós temos que atacar a causa. Se você tem vivido como um ioiô, para cima, para baixo, um dia com saúde, um dia está doente, um dia está animado, um dia está estressado, pare de pensar, por exemplo, que a morte é a melhor saída. Ou pare de pensar que isso é vida, porque isso não é vida. Isso é uma vegetação que nem o ímpio admite na vida. Então admita esta noite que você precisa de ajuda. E ponha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele lhe dará um nível de força, de encorajamento, de esperança que você nunca teve antes, que você nunca experimentou antes. Mas bispa, e o problema do meu casamento? Será que não é melhor um divórcio? Não, divórcio é do diabo. Todas as pessoas que passaram por um divórcio sabem que o divórcio aconteceu porque o diabo entrou naquele casamento, o diabo entrou naquela relação. É o diabo que fala, se você se divorciar, você vai se ver livre, cara, dessa anta. E o cara olha e diz, sabe que é anta mesmo? Eu não tinha nem visto. E faz. As propostas do diabo são sempre mentirosas, sempre enganadoras. Então, graças a Deus, amados, que a graça de Deus nos basta. E que Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós encontramos essa realidade na nossa carne, que há fraquezas, que há debilidades, que nós queremos fazer o certo, mas nós acabamos fazendo errado e há grandes prejuízos. E nós vamos buscar em Cristo a ajuda, o suporte, a força, para nós voltarmos à sensatez, voltarmos a ter cura. Aí as coisas acontecem. Deus vai começar esta noite, escuta o que eu lhe digo, um processo miraculoso em todos nós. Eu preciso, irmãos. Não diga que você não precisa. Eu e você precisamos desse processo de Deus na nossa vida. Nós vamos voltar a ter saúde plena, saúde perfeita. Quem sabe alguém aqui diz, olha, eu não sei nem mais o que é sorrir. É tanta dor, é tanto ai, é tanto gemido, é tanto remédio. Eu declaro que a alegria voltou à sua vida. Você volta a viver com saúde, com força, com paz, com dinamismo, com energia, com graça. Amado, amada, receba alegria na sua vida, volte a sorrir. Todas as coisas para Deus são possíveis. Pode ser que você esteja aí diante de um quadro terrível, negro, não importa. É Deus que começou este processo, Deus que trouxe essa mensagem ao meu coração, Deus que está falando à igreja, eu começo hoje um processo miraculoso na vida deste povo. Algo novo na nossa saúde física, emocional, mental, vai acontecer. Ele vai lhe fazer saudável de novo. Quem crê? Mas bispa, eu tenho muitas dores. Deus usa as dores para chamar a nossa atenção. E eu descobri isso. E ainda bem que eu descobri. A gente diz antes tarde do que nunca, não é? É algo, às vezes, que não está bem na sua vida. Deus quer lhe chamar a atenção. É algo que nós fazemos que é mal, que não é saudável. Deus quer chamar a atenção. É algum mau hábito que nós temos que mudar. Deus quer chamar a nossa atenção. É algo no nosso proceder, na nossa vida diária, que precisa ser corrigido. Deus quer chamar a nossa atenção. Ouça. A dor é um megafone de Deus. Quando você começa, ai,
ai, ui, ai. É Deus falando, hello! Ou você aí cheio de ai, 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 ai. Eu quero falar com você, você precisa me ouvir. E muitos desses cheios de ais estão brincando de Deus. Eu posso tudo, eu controlo tudo, eu consigo tudo, eu sou mais eu sou forte, não sou fracote, eu posso dormir menos, eu posso comer diferente, eu posso passar sem isso, eu posso fazer aquilo. Não pode. Vamos parar todos hoje de brincar de Deus. E eu encerro com Isaías 61:7, que é a promessa para você se agarrar aí. Em lugar da vossa vergonha. Bispo, que vergonha. Amado, não é possível você ter um problema físico ou emocional e não ter vergonha. O povo de Deus ser doente é uma vergonha para Deus. O povo de Deus ser doente, frequentar uma palavra como a nossa, ter a graça de Deus, ter a revelação, ter uma igreja, ter o suporte de Deus e ser doente, é uma vergonha para o ministério, é uma vergonha para o evangelho. Mas em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, receba o dobro de saúde do que você já teve, o dobro de energia, o dobro de força, o dobro de paz, o dobro de descanso, o dobro de sono, um sono bom, um sono de descanso, o dobro da mocidade. Possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amados, começa hoje um processo de cura nesta igreja. Eu estou recebendo para toda a igreja, estou recebendo para os internautas, aquelas pessoas que precisam de oração hoje. Preste atenção. Aquelas pessoas que precisam de oração e querem encarar aquilo que andaram fugindo. E querem encarar aquilo que andaram escondendo. Aquelas pessoas que vão parar de brincar de Deus. Nós vamos orar agora. Enquanto os louvadores vão louvar, nós vamos orar. É hora de oração. Nós vamos reduzir pela palavra de conhecimento e pela oração e pelo nosso posicionamento diante desta palavra, nós vamos reduzir a zero o nível de doença nesta igreja. Amém? A confissão que nós vamos ter, eu queria chamar aqui à frente os pastores todos, as pastoras, os presbíteros, as presbíteras, o corpo ministerial, os diáconos, quem não estiver trabalhando e quem estiver são, que vai orar pelos outros. Quem precisa de oração vai receber oração. E a nossa confissão de todos nós, nesta hora, vai ser, em nome de Jesus, que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Esta é a nossa confissão. Em nome de Jesus, que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Eu vou declarar isso para toda a igreja, porque quem sabe alguém precisa sair, não pode ficar, precisa pegar o ônibus, o trem, o avião. Nós vamos fazer isso amanhã também, orar por todos. Então você vai ter muitas oportunidades. Mas eu quero declarar na sua vida, daqui do altar, com a autoridade que me é conferida por Jesus Cristo, juntando a autoridade da palavra que não volta vazia. Meu amado, que se cumpra a palavra desta noite na tua vida. Volte a ter saúde. Volte a ter saúde. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Diga amém. Você vai olhar para o irmão que está ao seu lado. Com respeito, se você não conhece, dê a mão e diga com fé. Diga com fé. Espere para ouvir, para depois você falar também. Não fale ao mesmo tempo. Um de cada vez. Tá bem?
você vai dizer que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Para a glória de Deus, vamos todos nos colocar de pé. Todo o corpo ministerial que está são, vem aqui à frente. Nós vamos fazer assim. Nós vamos pedir, por favor, que as pessoas que vêm aqui concordar com o altar, porque o que eles vão dizer é isso que eu acabei de dizer. Mas se você, neste ato de vir à frente, está tomando uma atitude diante de Deus hoje, você vai fazer isso, em nome de Jesus. Nós vamos pedir que as pessoas venham, por favor, pelas filas do meio, essas daqui, e saiam pelas laterais. E volte cantando, volte louvando, volte glorificando a Deus, porque começou alguma coisa incrivelmente maravilhosa neste lugar. Deus quer esta igreja saudável, feliz, próspera, sem máscaras. Amém? Transparente, cheia do poder, da glória de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus, na vida de tantas outras ovelhas que precisam de nós. Amém? Amém. Bispo Raio, eu vou pedir que você pegue um microfone, dê a bênção final. Quem precisar sair, vai sair. Os internautas também. Cadê a internet? Está lá atrás? Eu quero declarar na vida dos internautas, em nome de Jesus, está aqui. Quero declarar na sua vida, você que nos acompanha, que crê, que está aí também recebendo esta palavra, que se cumpra na sua vida a palavra desta noite. Volte a ter saúde, volte a ter saúde, volte a ter saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, te damos graças e glórias, ó Pai, por esta noite, por podermos ter estado aqui, Jesus, nesse lugar e receber essa palavra preciosa, conselhos que vieram diretamente do trono da tua graça. Nós declaramos, ó Pai, que a tua palavra que foi pregada nesta noite, ó Deus, se cumprirá na vida dos teus filhos. Ó Deus, nós intercedemos nesse momento, ó Pai, para que haja um comprometimento, Jesus, de cada uma das tuas ovelhas. Amém. Ó Deus, que ouviram, ó Deus, a palavra que foi exposta nesta noite com tanta sabedoria, amém, com tanta maestria, Jesus. E que não façam, ó Deus, ouvidos de mercador, mas que tomem posse, que creem e que acreditem, ó Pai, que em Ti nós podemos todas as amém, coisas. Senhor. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem na palavra que foi pregada nesta noite, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã tem mais de Deus. Não parte. Vamos orar. Renata, nós vamos ficar aqui num momento de oração para quem quiser. Em nome de Jesus, que se cumpra a palavra. Aleluia. Volte a ter saúde. Saia do seu lugar. Se você quiser, vem aqui. Homens e mulheres de Deus estão aqui para profetizar isto em sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Os que vão embora, vão em paz, vão felizes. Em nome de Jesus. Estamos num processo de cura e de voltarmos todos a termos saúde perfeita. Aleluia.